Dai, Sim, primeiramente, boa noite, obrigado da gente imagina. estar participando aí desse bate-papo comigo. A gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre o tráfego pago e muita gente tem dúvida, né, sobre o tráfego pago, que gostaria de utilizar, gostaria até de contratar alguém e não sabe como. E vê toda hora, a gente, né, todos nós que trabalhamos ali com, de certa forma, empreendedorismo na internet, nós somos bombardeados por propagandas de tráfego pago, fazer tráfego pago, contratar alguém, ou até fazer algum curso, né, para fazer o milagre aí do tráfego pago. Então, essa noite, a gente vai estar aí com a Daiane, né? Daiane Silva, para falar um pouquinho sobre essa ferramenta e para todo mundo ver que, além de que algo que não é um bicho de sete cabeças, né? Também não é algo assim que a gente consiga fazer sem ter um conhecimento. Tá, Daiane? Então, primeiramente, para você dar uma boa noite aí e falar um pouquinho para nós. Obrigado. Imagina, Everton, agradeço pelo convite, né? Boa noite para todo mundo. O tráfego pago é aquela questão que você mencionou. Não é que ele seja o bicho de sete cabeças, mas se você não tiver um certo conhecimento, não buscar ali os profissionais adequados, não pesquisar e principalmente não saber sobre o seu negócio, fica difícil, né? Da gente estar auxiliando de alguma forma. Então, dentro disso, vou estar conversando aqui um pouquinho com vocês. A intenção não é realmente ensinar a fazer uma campanha do zero, porque isso leva tempo, isso leva estudo e muita coisa. Mas a gente pode, sem dúvida, conversar, desmistificar algumas coisas e trocar uma ideia legal aqui. E tá me ouvindo? Tá, né? Sim, tá dando um delay, mas eu tô te ouvindo. Maravilha. Então vamos lá. Como é que foi um pouquinho dessa sua jornada empreendedora, né? A gente não, de certa forma, acaba sendo despertado em algum momento da vida para poder ter esse clique para empreender e estar buscando, de alguma forma, algo fora do convencional. E como é que foi com você? Como é que você começou, né, nesse caminho de empreendedorismo? Antes da gente falar de tráfego pago em si, eu quero que você fale um pouquinho da sua vida, tá? Ixi, tem história. O empreendedorismo, para mim, ele veio de berço. Minha mãe também tem esse caráter empreendedor. Só que, no entanto, ela foi me despertando ali para ter as minhas coisas, né? Para ter o meu dinheiro, pensar por mim mesmo. Então, dessa forma, desde criança ali, eu já levava sanduíches para vender na escola, patrocinado pela minha mãe, que nunca viu esse dinheiro de volta. Mas que sempre me colocou ali em cursos, né, para estar aprimorando um pouco mais a comunicação, aprimorando um pouco mais o conhecimento. Então, eu sou do interior, né, de Varginha ali, e em 2022, com um surto de 5 minutos, peguei minhas malas e fui para a estrada, né, numa oportunidade, e literalmente eu comecei ali, e vi o empreendedorismo de uma outra forma, né, comecei a correr chão, correr trecho ali em 2021, 2022, que foi a tomada de decisão, e dentro disso, resolvi recomeçar. Então, empreendedorismo para mim, eu não me imagino não sendo empreendedora, eu não consigo me imaginar não arriscando, não pensando, não tendo cursos, não tendo conhecimento, não fazendo network. Isso é o que me move, né? Agregar valor na vida das pessoas aí e conseguir chegar nos meus objetivos. Você falou aí uma palavra-chave que eu penso, é agregar valor, né? Isso aí é chave em todo negócio, né, na nossa vida, né, em si, fora do empreendedorismo, fora dos negócios também. Nós estamos aqui para agregar valor. Maravilha. E essa questão do empreendedorismo, todo mundo tem um desafio. Mas muita gente acha, né, eu também já fui assim, que empreender é sair, né, com uma ideia de peito aberto e, né, ter ali um investimento, né, e sair criando alguma coisa. Porém, depois, quando a gente vai estudando, igual você falou aí, que 2022, né, você botou o mochila nas costas e pé na estrada, para se profissionalizar ainda mais. Então, a gente vai aprendendo, né, com a vida e com os estudos, com os parceiros, né, network, que empreender é algo muito profissional também. E existem muitos desafios.
Então, eu queria que, aproveitando o gancho que nós estamos no mês da mulher, você falar um pouquinho aí dos desafios, né, do empreendedorismo, desse empreendedorismo mais profissional aí, principalmente para você e para as mulheres. Exato, né? De uma certa forma é uma honra, mas ao mesmo tempo precisa se prestar muita atenção em algumas questões, né? Não é de hoje as dificuldades que a mulher tem na história, e não precisa pesquisar muito para achar vários tópicos, mas dentro disso, ser mãe, né, ter ali o pé à frente, segurar uma casa, eu falo isso porque eu vi minha mãe fazendo. Então, literalmente, eu não sou mãe, só que, no entanto, eu via minha mãe segurar a casa com duas crianças, né, e querer empreender ali, estar à frente. E ainda hoje, apesar da tecnologia, apesar de tudo que a gente tem, algumas pessoas ainda têm uma mente um pouco fechada, né? Vamos dizer assim, um pouco para essas questões. Nossa, tem uma mulher à frente, né? Então, a gente vem desmistificando isso. Então, o peso de ser uma mulher empreendedora, para mim, significa que eu tenho que estudar pelo menos 2 vezes mais. Então, a gente não entra para brincar, né? Literalmente tem que se renovar a todo momento, tem que estar pronta ali para os desafios. Eu gosto, eu sou apaixonada, né? Tenho colegas ali que são novas ali e também pessoas que já estão com experiência de mercado e os desafios estão sendo os mesmos, né? De uma certa forma, é uma frase que minha mãe fala, a história é a mesma, muda os personagens. Então, você que tem que ir atrás do conhecimento, você que tem que ir atrás de um diferencial do porquê a DAI. Eu, lógico, fico tranquila em saber que existem pessoas que fazem a mesma função, só que não são a DAI, né? Não tem a mesma linha de raciocínio, e é isso que nos diferencia. É isso que vai fazer um profissional se diferenciar do outro. Então, se você se torna tranquilo naquilo que você faz quando você busca se diferenciar, você busca um conhecimento, um diferencial. Bacana, bacana, resposta excelente, viu? Muito bom mesmo. Agora, na introdução, eu cheguei a falar que quando a gente está empreendendo, principalmente na internet, agora, depois da pandemia, né, que é o tema da nossa noite, aí, a gente recebe, a todo momento nós recebemos propagandas nos desviando a atenção. Então, às vezes você entra ali numa rede social, no próprio Instagram aqui, para retornei aqui uma retirada, fui cair, mas já levantei. Olha, perfeito. Empreendedorismo é assim mesmo. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do foco e de motivação. Eu tenho certeza que você ouve isso, eu ouço também. Como é que você consegue manter foco, motivação? E como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue estudar tal coisa? Eu ainda de tudo pratico esporte, é o teu caso, né? E o meu. Então eu quero que você fale um pouco disso, né? Que foco e motivação também são técnicas, né? Além de terem da gente, né? Tem técnica também. Como é que é para você manter a motivação? Eu digo que eu não acordo todo dia motivada, não, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu detesto acordar cedo, que eu detesto fazer muita coisa. Só que a disciplina é que faz as coisas serem diferentes. Pode rir, Everton, que você deve passar por isso também. Então, a disciplina é que faz querer chegar em algum lugar. Né? Não é todos os dias, tem dia que eu realmente não estou afim, mas eu vou. Né? Então, eu sei que é algo que vai me fazer bem, é algo que me traz saúde, eu sei os objetivos que eu tenho para fazer. E eu aprendi nos últimos tempos, né? Se for para você errar, erra rápido, erra enquanto você é jovem, enquanto você tem força para fazer de novo, fazer bem feito, fazer 2, 3 vezes. Então, isso me traz aquela, poxa, se eu ficar, só eu que perco.
Se eu não for, sou só eu que perco. Se eu não fizer, é só o meu sonho que fica mais distante, é só o meu objetivo que fica mais distante. Então é engraçado porque, mas você está sem motivo? É claro que não. Tem dia que estou fazendo a minha agenda, estou sendo responsável, compromissada, até porque quando a gente está à frente de negócios também, as pessoas acreditam em você, elas estão esperando aquilo. Você agendou, você marcou, você disse que faria, você estaria lá. Então, eu acho que antes de você ter um negócio, você tem que ter ética também. Existem algumas questões que não é pelo profissional, é humano, você falou que faria. Então, é interessante que você esteja lá. Perfeito. Eu detesto acordar cedo, mas acordo todos os dias. E assim como você disse, em alguns momentos eu também não quero fazer tal coisa, mas vou lá e faço, porque você também disse aí, perfeito, né? Comento no final. As pessoas acreditam em você. Então, quando você está à frente de alguma coisa, as pessoas acreditam em você. Exatamente. Você acredita em você, seus filhos acreditam em você, Emerton, seus amigos, as pessoas, as equipes que trabalham com você, os negócios, né? Cada dono de negócio que senta e conversa com você te deposita uma confiança. Então, se eu não fizer, tudo bem. O que é sobre mim, talvez eu consiga postergar. Mas o que é sobre o outro? É o sonho do outro. Aí ele confiou em mim, eu simplesmente não entrego, não faço, e aí? Perfeito. E tem muito a ver a tua fala com o nosso tema. A questão do trabalho, do tráfego pago para alavancar o sonho de alguém, né? Ela deposita, essa pessoa que tem sonho de alavancar a sua ideia, o seu negócio, e deposita, né, a confiança em alguém. E exatamente isso que você disse. Sobre a questão do errar rápido, eu fiz uma vez, experimentei o tráfego pago. Vamos falar dele já. E o pessoal que está até que nos assistindo, né, estão nos aguardando a entrar nesse assunto, né? Eu fiz o tráfego pago uma vez, eu errei rápido. Eu fiz sem saber de nada, estava no início da minha vida ali e eu vi aquilo acontecendo depois da pandemia, vi muito depoimento e eu fui lá e fiz. Quando eu via o que estava de resultado para mim ali de contatos, né, de leads, que a gente vai falar desse termo depois, eu fiquei doido. Falei, caramba, eu não quero nem saber, eu nem sabia se o lead era bom, se o lead era ruim, eu não tinha conhecimento para saber disso. Eu fui lá e gastei mais uma grana, e gastei mais um pouco. E aí depois eu comecei a ligar para os leads, comecei a falar com eles, e aí começamos a fazer essa triagem. E aí eu fui vendo que o negócio não era assim tão fácil, né? Então eu Tá. quero que, para abrir o nosso assunto, que você fale um pouquinho do tráfego pago, desse pós-pandemia aí, que foi quando, na pandemia e depois dela, quando é, essa ferramenta começou a ser utilizada para alavancar os negócios. Tá? Fazer uma introdução para nós sobre o tráfego. Tá. O tráfego em si, antes da pandemia, nós tínhamos um hábito, né, de revista, televisão, de uma certa forma. Então, nós tínhamos um meio de comunicação diferente. Depois da pandemia, todos nós começamos a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, nossa atenção voltou-se para o telefone celular, voltou-se para o Spotify, para o YouTube, porque nós tínhamos muito tempo ali para, de uma certa forma, na pandemia, para a gente consumir esses conteúdos e esses materiais. Então, o hábito das pessoas mudou. O tráfego começa mais ou menos por aí. O que que isso significa? Se você faz uma reportagem, se você coloca um outdoor, você tem um tipo de tráfego ali que você tem, de uma certa forma, as publicidades, né? Uhum. Voltadas para tal. O tráfego pago é quase a mesma coisa. Por que que o tráfego pago veio muito forte? Como as pessoas mudaram o hábito, hoje é muito difícil você ver uma pessoa que pega uma revista. Você chega no consultório, você não vai pegar uma revista. Você não vai ficar olhando exatamente para a televisão. Não é assim que funciona hoje em dia mais. Você vai fazer o quê? Pegar seu telefone celular. Então, mediante aí, o tráfego, se for para colocar num contexto muito raso, é o tráfego, as pessoas passando pela plataforma. Então, se eu estou no Facebook, se eu estou no Instagram, existem pessoas que estão ali ao mesmo tempo que eu. Então, juntos, nós formamos um tráfego de pessoas. Então, se eu tenho um negócio, eu preciso colocar aonde está essas pessoas.
E se eu colocar numa revista hoje, não dá tanto resultado quanto se eu colocar uma propaganda na sua frente no Instagram. Como se eu colocar, todo mundo conhece ali aquele botãozinho saiba mais. Então, literalmente, eu tenho que estar aonde o meu público está. Esse é o tráfego. Bacana. Muito boa explicação. Casa até com o que eu costumo dizer quando eu dou alguma palestra a respeito da maior avenida do mundo. Eu faço essa pergunta. E a maior avenida do mundo, ela é a internet, né, nesse momento, já há alguns anos. E é o que você disse, é onde as pessoas estão passando para nos enxergar, né, para nos ver. Bacana, viu? Muito bom. Você tem alguma experiência, claro que você tem, né, mas você pode compartilhar com a gente a respeito de um tráfego pago que alavancou um negócio? Não precisa nem falar nome do negócio, tá? Questão ética, mas você pode dar aí para a gente o segmento, por exemplo, né, que é sobre qual é o nicho da empresa e daí contar para nós uma experiência, por favor, um case. Tá. Eu vou ser um pouco mais ampla dentro desse sentido, por quê, Everton? Não é exatamente o nicho, né, o segmento que nos traz o dinheiro. É a forma de pensar de quem está à frente. Eu já vi empresas grandes não conseguirem exatamente o que queriam, como eu já vi empresas pequenas terem ali um retorno interessante. Então, é muito sobre a forma como você lidera o seu negócio. Então, para a gente chegar dentro desse conceito e para trazer ali um pouco de informações, a primeira coisa é a seguinte que a pessoa tem que pensar. Se você tem um público uma empresa que tem um negócio um pouco mais jovem, você provavelmente deva concentrar um pouco do seu nicho, um pouco do seu investimento dentro do Instagram. Se você tem uma pessoa que tem hábitos, né, um pouco mais ali dentro do Facebook, então você deve concentrar um pouco mais de atenção dentro do Facebook. O que que isso quer dizer, Dai? Vou te dar um exemplo. Se você Uhum. tem uma. Isso, cada caso, é um caso. Mas se você tem uma odontologia infantil, quem é a pessoa que vai fazer a tomada de decisão para que possa conhecer o seu negócio? É a primeira coisa que você tem que pensar. Ah, dá, então eu vou colocar odontologia em Instagram. Tá. Mas se eu tenho uma odontologia infantil, quem toma as decisões é o pai e a mãe dessa criança. Não é a criança que toma essas decisões. Então você vai possivelmente concentrar um pouco do seu investimento, tanto no Instagram quanto no Facebook, e vai sentir como que essas métricas vão estar agregando. Você precisa estar onde seu público está. Se você tem literalmente uma cafeteria, de que forma que você se posicionaria? Provavelmente a pessoa que vai estar indo até você, ela tem paixão por café, ela tem um hobby, provavelmente são pessoas às vezes ligadas à leitura, ligadas à reunião de trabalho ou que gostam do ambiente literalmente como hobby para degustação. Não adianta você simplesmente criar um negócio, criar um post, um criativo, né, que a gente fala ali, sem que Sim. tenha, que você pense quem vai estar por trás. Eu vejo muitas pessoas se preocupando, nossa, eu preciso mexer no Facebook, mas não pensa, não raciocina, simplesmente coloca qualquer post ali. Não. Quem é a pessoa que você está procurando? Quais são os hábitos dessa pessoa? Depois que você pensar isso, você consegue decidir qual canal você vai aparecer, aonde você quer aparecer na minha frente. Quais são os hábitos, né? Você pegou a ideia, você gosta muito de esporte, você gosta muito de negócio. Onde que você, se você tivesse um negócio que me chama atenção, possivelmente uma biblioteca, alguma coisa dentro desse sentido, uma loja de equipamentos, que são onde eu compro minhas questões, como que você me chamaria atenção? As pessoas, às vezes, elas querem apenas colocar o post para falar que está mexendo no Instagram, para falar que está mexendo no Facebook. O tráfego é mais que isso. Você vai se destacar, você precisa pensar mais do que isso. Entendi. Então, antes de eu pensar em de contratar uma empresa, um gestor, para fazer o tráfego da minha empresa, eu tenho que saber qual é o meu público, né? Quem eu quero atingir. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Eu tenho que saber do negócio, né? É aquela questão, né? Tem um conto infantil, eu não me recordo exatamente o nome, que fala, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada vai te servir. Então, Sim. primeiro, presta atenção
qual que é o seu tipo de público. Se você tiver uma planilha, não tenho nada sofisticado, não precisa de muita sofisticação para fazer o básico. Aprenda a fazer o básico bem feito. Se você falar para Dai, eu tenho um caderno aqui, eu consigo analisar qual é a semelhança entre as pessoas que fazem compra comigo, eu consigo te trazer mais ou menos a idade delas, a localidade delas, você vai começar a perceber diferente o seu próprio negócio. Inclusive, se você está indo para o caminho que você quer seguir. Porque se isso não fizer sentido, não adianta você colocar o negócio na mão de um gestor, de uma certa forma de negócio ou de tráfego, e esperar que ele faça o milagre. O milagre, ele não existe. Ele precisa de você também, para que possa trazer um pouquinho mais de informação para ele, para que ele possa direcionar a campanha. Até porque existem campanhas de cadastro, existem campanhas ali para ter mais visibilidade no seu site, existem campanhas para engajamento, cada tipo de campanha é de uma forma. E isso não é sobre ensinar a ser gestor de tráfego, mas se você é o dono do negócio, algumas coisas é imprescindível que você saiba. Sim, então é basicamente isso. Então, para quem tem um negócio e não sabe, nunca utilizou essa ferramenta, primeiro é saber de si, igual você falou, né? Coloquei também. Às vezes até vale ter uma consultoria antes de gestão, antes de ter o gestor de tráfego, né? Para poder já chegar pronto ali, para que não fique aguardando os milagres, né? É bacana, viu? Sobre o que você falou aí, tem vários tipos de campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso. Porque às vezes eu já ouvi, né, falar, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente também, tipo de campanha. Mas para que tipo de campanha? Eu, por exemplo, quando eu fiz o tráfego lá atrás, pela primeira vez, como eu dei o exemplo aqui, que não foi legal, eu nem sabia o tipo de campanha. Então, eu apenas fui lá, fiz, não segmentei, não criei campanha, não sabia de nada. Então, você explicar para a gente o que é isso, quais são os tipos de campanha e os benefícios de fazer um. Tá, perfeito. Sem entrar muito dentro do conceito que eu falei com vocês, tem que estudar muito, mas eu vou explicar de uma maneira que todo mundo possa compreender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, você tem que ter um objetivo. Todo mundo, quando eu pergunto qual é o objetivo, fala vender mais. Não. Tá, vender mais é uma consequência. Só que, no entanto, Dai, olha, o meu objetivo, hoje eu faturo 200 mil. E eu quero faturar 250 mil até o final do ano. Ótimo, isso é um objetivo. Ah, Dai, eu quero ter um pouco. As pessoas falam muito assim, quero ter mais seguidores. Tá, mas ter seguidor nem sempre é sinônimo de estar bem, exatamente, né? Porque as pessoas tinham o ato de comprar seguidores, né? Então, se você tem um monte de computadores ali fingindo ser pessoas, se você criar uma campanha para envolvimento e engajamento, a chance daquela campanha dar certo é menor. Você vai investir dinheiro, mas os computadores não vão reagir, eles não são pessoas, sabe? Já começa mais ou menos dentro desse aspecto. Então, vamos lá, Dai. O meu objetivo é criar um curso. Eu quero vender um curso, beleza. Então você vai fazer um lançamento, certo? Então, literalmente, a sua campanha é uma campanha de lançamento de um produto educativo. Beleza. Dentro disso, quais são as pessoas que podem ser ali o meu público, né? Para quem é esse público? Esse curso é de estética? Esse curso é de esporte? Esse curso é para quê? Beleza. Dai, meu curso é para pessoas ali entre 18 a 25 anos. Não adianta também você colocar, tá? Pessoas de 18 a 65. A linha de raciocínio de uma pessoa dos 18 aos 30 muda completamente. Assim como os hábitos. Então, Dai, mas você está me dizendo que eu tenho que ter duas campanhas? Talvez, se for interessante, sim. Porque o comportamento dessas pessoas, o interesse dessas pessoas é totalmente diferente, né? Vamos dizer lá, né, Everton? Dos 10 aos 15, meu interesse era desenhos, era esporte depois da escola. Hoje, meu interesse já é outro, né? Os meus objetivos já são outros. Então, pegando por base esse exemplo básico, você quer o quê? Você quer que as pessoas se cadastrem para quando você for fazer o lançamento, você entrar em contato e avisar essa pessoa por um grupo de WhatsApp? Ou você quer que literalmente essa pessoa se cadastre e já converse com você nesse grupo? Ou você quer que literalmente essa pessoa levante a mão e já faça o pagamento porque o seu curso é semana que vem? Você vê que são três coisas completamente diferentes. Então, existem formulários de cadastro, existem campanhas para lançamento,
Existem campanhas para a pessoa visitar mais o seu site. Ah, eu quero tudo. Impossível. Você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Você precisa decidir. Por isso que, quando a gente conversou, eu enfatizei. Você precisa saber tomar algumas decisões para que o seu negócio esteja à frente. Então, primeiro de tudo, como é que você vai pedir para a pessoa ir para o seu site se o seu site está ruim? Como é que você vai pedir para uma pessoa ir para o seu Instagram se o seu Instagram não mexe? Como é que você vai pedir para uma pessoa te mandar mensagem no WhatsApp se você não responde? Então, você precisa decidir o que você quer. Dai, primeiro de tudo, eu quero uma campanha de reconhecimento de marca. Eu quero que as pessoas reconheçam a minha empresa. Boa! Então, vamos focar nisso. Vamos montar um institucional? Vamos colocar ali para as pessoas que querem aparecer, porque aí você precisa colocar uma imagem legal sua, contar um pouquinho mais da história da sua empresa, se colocar à disposição dentro daquele aspecto. É diferente. Dai, beleza, notei um bom reconhecimento da minha marca. Então agora o que eu quero? Eu quero colocar o produto A. Beleza, o produto que eu mais vendo. Eu quero expandir um pouco mais isso. Beleza, então vamos focar em vendas do produto da curva A. Você percebe como é diferente? Não tem como? Então, é dentro desse aspecto que o tráfego trabalha. Você pode ter tudo, só que em tempos diferentes. Você precisa maturar a sua empresa para estar pronta para cada momento. Não adianta sair clicando em botões ou esperando que a mágica de um gestor aconteça. Exato. Eu costumo dizer, não é frase minha, né? De pessoas com quem eu já estudei, que toda empresa ela é assim como nós. Ela tem fases, né? Então tem empresa bebê, tem empresa adolescente, empresa adulta. A gente tem outros nomes para falar, mas a grosso modo para todo mundo entender. E o que você falou aí, tem que ver que fase que a sua empresa está, para poder fazer a questão do tipo de campanha em cima. E as pessoas também têm que entender que é um projeto, né? Então, fazer um tráfego é um projeto. Você vai projetar, não é o que vai acontecer rápido. Né? Você vai escolher um tipo de campanha, igual você nos ensinou aí agora, né? Tem vários tipos de campanha, de cadastro, de visualização, já de cash, de pagamento, né? E, enfim. Então, é um projeto, algo que vai demorar ali pelo menos 3 meses, né? Agora, uma curiosidade também do que você falou aí, sobre o lançamento de curso, campanha de lançamento. Eu conheço, aqui em Varginha, pessoas que gravaram um curso maravilhoso, mas não souberam fazer uma campanha de lançamento, né? Lançamento de semente, lançamento de raiz, nem uma campanha de lançamento. E aí se frustraram quando lançou, abriu o carrinho e não converteu, não teve conversão e retirou o curso e, enfim, foi um desperdício, né? Mas foi o que você realmente disse aí. Foi a falta de conhecimento de vários fatores. Conhecer a si mesmo, a empresa, o público, o tipo de campanha, ter um profissional capacitado junto com a pessoa. Então, isso vem a frustrar, né? Então, às vezes, o pessoal que nunca fez tráfego pago e tem vontade, mas tem receio. O receio, às vezes, é por se frustrar, porque a gente sempre tem aquela expectativa, por causa dos gurus da internet, que vendem facilidade, fala que só fazer o tráfego você fica milionário da noite para o dia. E a gente sabe que não é assim, né? Então, para quem tem receio de fazer um investimento, de tentar, né, de contratar uma empresa, um profissional ou profissionais, o que você me fala assim? Qual que é o conselho, né, para desmistificar isso, né? Você já falou um aí que não é rápido e não é fácil, assim, de resultado fácil, né? A gente tem que saber o nível onde você está. O que mais que você pode me dizer para desmistificar aí? Beto, eu desconfio de qualquer resultado rápido hoje em dia, porque o tráfego, ele mexe com a rede social por completo. A gente está falando do mundo inteiro, né? Mesmo que você coloque a segmentação ali a nível Brasil, ainda assim é gente, mas muita gente. Então, assim, dentro dessa questão, você conhecer o seu negócio ajuda. Você trabalhar junto com o seu gestor também auxilia e muito. Mas mais do que isso, que eu vejo que pode auxiliar, é você saber aonde o sapato aperta. Por quê, Dai? Literalmente, se você tem ali uma projeção de investimento de R$ 30 por dia,
são R$ 30 por dia. Você precisa conversar com o seu gestor para que ele entre dentro das plataformas e possa te trazer aonde está melhor posicionado aquilo que você vende, o que está em alta para te auxiliar, para te ajudar. Né? Bons profissionais aí conseguem te trazer essa questão com uma certa facilidade. Então, dentro disso, né, não se aperte exatamente para poder investir. O tráfego ele não é uma mágica. Então, literalmente, eu quero começar do pouco. Ótimo. Então, estrutura a sua empresa. Aonde você quer começar? O que você quer fazer? Né? Não adianta você chegar na frente de um gestor e falar, eu quero crescer minha empresa. Gente, no fundo, todos nós que empreendemos queremos crescer nossa empresa. É um praxe, né? Por isso que a gente empreende. Mas, de uma certa forma, tenha esse norte, sabe? Olha, até onde eu posso investir? Porque uma coisa é você, né? É você investir na empresa ali e você ainda vai ter uma verba, né, para que você possa colocar dentro dessas plataformas. Então é interessante, eu fiz os cálculos, o que eu consigo investir até aqui, o que dá para ser feito, né? Poucas coisas você já consegue fazer, talvez sozinho, que é ali no Instagram. Eu tenho certeza que se você tem um Instagram ali da parte comercial, o Instagram em algum momento a gente falou, impulsione sua campanha. Você consegue fazer isso com R$ 6 por dia, né? A questão ali vai ser você conseguir validar o seu público, você conseguir ir direcionando, fazendo os textos de maneira interessante, né? Montando os designs de maneira interessante. Não é simplesmente, eu tenho dinheiro, vou fazer aqui. Não é assim. Pense como o seu público vai ler aquele texto. Pense como o seu público vai ver aquele design, né? Quais são ali as plataformas que ele vai estar e você já vai ter andado um caminho interessante para começar, vamos dizer assim. Uhum. Bacana, dicas valiosas. Você falou aí plataformas, né, no momento. As plataformas, né, para quem está nos assistindo aí, são todas as redes sociais de YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. E tem empresa que não adianta colocar anúncio, né, fazer o tráfego no Facebook. O negócio dela, a gente estava conversando outro dia, né, foi você que me ensinou isso, que às vezes o negócio dela está ali no Google Ads, né? E não no Instagram. E queria que você falasse, então, essa questão da escolher a plataforma certa aí, e um pouquinho das plataformas, no geral, pelo menos dessas mais famosas aí, né? Tá. Dentro disso, pessoal, conforme eu citei, existem tipos de campanhas diferentes. Mas só para vocês ficarem atentos, eu vou, de uma certa forma, tentar mostrar para vocês aonde vocês estão vendo o tráfego que às vezes passa desapercebido. Quando você pesquisa, agora são horário da janta, vamos lá. Pizza perto de mim, né? Aí aparece ali para você algumas opções de empreendimento. Aquela pesquisa que mostra para você ali já é o próprio Google. Então, quando ele sabe os seus hábitos, já começa aí que a gente trabalha com algoritmos, mas dentro disso, quando você tem ali o display do seu lado direito, vamos colocar pessoas que gostam de comprar tênis. Você pesquisa tênis azul Adidas, fica uma semana aparecendo tênis azul Adidas do seu lado direito, né? Ou você está ali pesquisando por alguma coisa no Google e aparece o anúncio na parte de cima. Isso é tráfego também, né? Você colocar ali shopping, né? Quando as pessoas falam assim, fone sem fio, com carregamento rápido. Aí vai aparecer para você várias opções em cima, né? Com um letreiro bem pequenininho já com preço. Isso é shopping. Vai aparecer para você do lado direito ali algumas opções durante um tempo ali para que você possa clicar e saber mais. Isso é display. Vai aparecer para você algumas opções de local que você consegue comprar, inclusive os primeiros pontuados, primeiro, segundo, terceiro lugar. Inclusive, se você colocar perto de você, isso também é tráfego, porque você consegue posicionar aquela campanha para aparecer dentre os primeiros. Então, essas questões são tráfego. Outros apaixonados em jogos ficam bravos quando começa a aparecer ali, dentre uma fase e outra, né? É anúncios, é tráfego. Você está assistindo no YouTube, aparece hoje em dia, né, até 2 seguidos. É tráfego de anúncio, né? Você tem ali, quando você vai abrir o YouTube também, do seu lado esquerdo, também aparece um pequeno canalzinho. É tráfego. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Esteja onde o seu público está. A grande diferença também, em questão disso, eu posso ter de um lado e posso ter do outro? Pode. Você tem investimento para tudo isso? Né? A primeira coisa, eu vou perguntar, você consegue fazer dessa forma? Né? Porque, daí tô colocando no Instagram, tô colocando no Face, tô colocando no Google. Tem essa necessidade?
Né? Se você achar realmente que tem essa necessidade para três, para o mesmo público, né? Tudo bem, faça. Mas eu, Dai, gostaria muito que, principalmente pequenos e médios empreendedores, começassem do começo, né? Vamos começar do começo. Dai, Google, né? O Google é responsável hoje por mais de 80%, salvo engano, dessas propagandas. Depois vem um pouquinho ali do Facebook, que, inclusive, para quem gosta muito de fazer eventos, você consegue fazer de uma certa forma, de uma maneira gratuita, por dentro da página, né? Você cria uma página por dentro do seu perfil, consegue fazer ali os eventos por dentro da sua página. Então, não é nada tão grande, né? De novo, não é um bicho de sete cabeças. Mas se você não pesquisa o básico, se você não conhece o seu negócio, se você não sabe para onde você está indo, fica difícil ajudar. Bacana, muito bom. É porque às vezes o cara tem, né, o empreendedor ele tem recurso financeiro para colocar em todos os lugares, mas o público dele não está em todos os lugares, né? Como a gente conversou ao longo desse tempo aqui. Então ele está desperdiçando dinheiro e depois acaba culpando o profissional que ele contratou. Então, nada. É, Então, de uma certa né? forma, só para complementar, elas têm Uhum. um período de aprendizado, né? Então, não é o Meta, Facebook, Google, Instagram, eles vão te sugerir algumas questões de campanha ali para que possa performar. Mas isso não significa que é uma fórmula mágica. Pessoal, se tivesse uma fórmula mágica, não custaria o valor que a gente está pagando hoje em dia. Custaria muito mais, porque seria uma fórmula mágica, né? Então, assim, dentro dessa questão, existem algumas indicações. A campanha ela cria um senso de, poxa, eu ofereci para o Everton comprar um fone, ele falou que não. Eu ofereci para a Daiane comprar um fone, ela também clicou no xizinho. Eu ofereci para a Maria comprar o fone. Poxa, a Maria disse que sim. Então, peraí. Se tiver mais um lead dentro dessa campanha parecido com a Maria, perto da mesma localidade que a Maria, então, peraí, então eu tenho ali uma semelhança. A partir do momento que você tem uma semelhança dentro do seu público, você começa a formar uma lista de pessoas interessadas com o mesmo perfil. Dentro disso que você consegue estar mais assertivo e gastando menos na campanha. Mas isso é do dia para a noite, Dai? Não. Existe um aprendizado dentro da campanha e o Google, né, essas plataformas, elas avaliam a qualidade do seu site, do seu Instagram, avaliam a qualidade do seu Facebook para que ela possa entender o perfil do seu público e oferecer para você as melhores pessoas. Perfeito, é espetacular aí agora, tá? Essa explicação. Já aproximando do fim aqui, vamos falar um ponto principal. Eu falei uma vez durante as minhas falas, você falou agora há pouco, essa palavra, leads. Para quem nunca fez o tráfego, né, e desconhece um pouquinho desse vocabulário do marketing na internet, né, o pessoal fala marketing digital, vamos falar um pouquinho o que é o lead, né? E eu falei também de lead bom, lead ruim, aquela hora quando eu dei exemplo de quando eu fiz o tráfego. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do lead, então. Tá? O que seria aí o lead para o pessoal entender, para quem não conhece essa linguagem? Tá. De uma maneira, a grosso modo, pessoal, o lead é a pessoa que pode vir comprar de você. Então, dependendo do seu segmento, você tem muitos leads, você tem muitas pessoas que são interessadas. Mas em alguns momentos, né, você tem alguns leads potenciais e alguns leads não tão interessantes para o seu segmento. Né? Então, vamos lá. Se você coloca ali, casas de alto padrão. Muito infelizmente, hoje em dia, nem todos nós, né, estamos ali com potenciais leads de compra de uma casa de alto padrão. Mas existem alguns leads específicos que se encaixam dentro desta. Então, adianta eu fazer uma campanha. Vamos colocar. Adianta eu fazer uma campanha para a Dai, nesse momento, para ela comprar uma mansão? Não. Ela não é o meu lead potencial. Agora, adiantaria de uma certa forma eu colocar para dar uma campanha de tênis de R$ 500 que ela é apaixonada? Uma campanha ali de roupas de academia? Uma campanha de livros de negócio? Adiantaria. A Dai é um potencial cliente ali. Ela gosta, ela tem o hábito de comprar e ela compra. Né? Então, colocando ali um exemplo muito discrepante entre uma coisa e outra para ficar muito bem explicativo, o seu lead é a pessoa que tem potencial de compra. Então, depois que você sabe o seu potencial de lead, você tem que ver qual é o percentual dessas pessoas que está fazendo contato com você, qual é o potencial dessas pessoas que depois do contato continuam te retornando, né? Eu tenho alguns casos de clientes que falam, Dai,
cai, mas ali eu faço o agendamento, aí depois eu tenho ali, eu vou, retorno, pergunto se vai vir mesmo na consulta, né? Tararã, tararã. Isso tudo que a gente está conversando é um lead dentro do seu, de uma certa forma, dentro do escopo de vendas com você, se eu puder dizer dessa forma para ficar mais fácil. Então você tem que entender esse comportamento. Por quê? Dai 100 pessoas entraram em contato para comer meu X-Tudo hoje. Eu tenho uma lanchonete. Beleza. Desses 100, semana que vem, 60 me retornaram. Na outra então, ele é uma pessoa que compra de você com uma certa frequência, né? Ele era um lead potencial, se tornou um cliente e continua comprando com você, é uma recorrência. Então, literalmente, tá, mesmo assim, eu vou viver desses 60 clientes? Não, eu vendo hambúrguer, né? Hambúrguer, de uma certa forma, é o hábito do brasileiro. Então, eu quero uma campanha para trazer mais leads, mais potenciais clientes. Eu não quero só aparecer para as pessoas. Eu quero aparecer para a pessoa certa que tem potencial de comprar minha campanha. Por quê? Pessoal, se você investe numa campanha, cada vez que você aparece, é um custo. A pessoa clicando no xizinho ou no saiba mais, você está pagando do mesmo jeito. Então você tem que entender do seu segmento para você aparecer para as pessoas certas, para você não perder dinheiro e você conseguir mensurar do começo ao fim o trajeto de compra daquela pessoa de permanência com você. Bacana, muito bom. Você falou aí algumas palavras-chave, né, a respeito dessa explicação de todo o nosso bate-papo, mas agora você acabou de falar mensurar. Mensuração. Mensuração, né, é medir, ter números para mostrar, né, para o empreendedor o caminho que seguiu, o resultado e o caminho a seguir. E toda vez que a gente faz, né, uma gestão de tráfego, nós precisamos desses números, né, Dai? Precisamos de mensurar para poder mostrar se está assertivo ou não, se é aquele caminho ou não. É muito bom. E o que eu tracei aqui, costumo fazer isso aqui, traçar o bate-papo todo nesse final agora, em uma palavra ou numa frase para fazer um comentário. E o nosso aqui, embora a gente está falando de tráfego, de marketing, de empreender, de finanças, mas a palavra-chave para mim aqui foi autoconhecimento. Não adianta querer contratar uma empresa para fazer com que o negócio cresça se você não sabe o que é o seu negócio e quem compra de você. Então, o autoconhecimento, quando eu digo auto, no sentido de conhecer a si mesmo e conhecer o meu negócio, né? E já puxando esse gancho, eu gostaria que você deixasse uma fala final aí para o pessoal a respeito de tudo que a gente falou, né, do tráfego, do foco, disciplina, do empreender, e da autoconfiança, de conhecer a si mesmo. Você fez algumas palavras, algumas frases aqui que eu anotei, vou falá-las também antes de você falar a sua fala. Vender mais é uma consequência, né? Ou seja, aumentar as vendas é uma consequência do autoconhecimento e do trabalho bem feito ali da direção. E falando em direção, para quem não sabe onde a gente vai, qualquer caminho serve, né? Então, são o que deixou para mim aqui de conhecimento, além de tudo que a gente falou, que você falou. Então, por favor, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí nesse momento final sobre um condensado aí, tá? E também deixar você o seu convite, se você trabalha com tráfego, está aceitando novos clientes, como que entrar em contato com você, tá? Se você tem uma equipe e como é que é? Tá. Dentro disso, Everton, também te agradeço aí pelo convite, né? O meu propósito de vida é agregar valor na vida das pessoas. Nem sempre se trata sobre dinheiro, mas quase sempre se trata sobre dinheiro, né? Mas esse quase sempre não trata, né? Nos traz até aqui como humanos, né? Para poder ajudar, para poder tirar dúvida aí de algumas coisas. Dentro disso, Everton, eu gosto muito da frase que a excelência ela é um hábito, né? Vamos dizer assim, ela não é um ato, ela é um hábito, né? Se você faz dela um hábito, aí vem uma outra frase que eu gosto muito. Eu gosto de falar que faça o melhor que você pode fazer nas condições que você tem, até que você não tenha tenha condições de fazer melhor, né? Em outras circunstâncias. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu tô começando agora, tô apertado, eu não tenho dinheiro para ferramenta, não tenho dinheiro para plataforma. Então, se você pegar para fazer, né, a gente sabe que hoje é muito simples, muito fácil aplicativos de você realmente pegar ali e fazer os criativos, faça bem feito, né? Pensa em quem vai receber isso. Começa pensando em quem vai receber esse seu post.
Quem vai receber seu store não faz por fazer, sabe? Pensa nessa outra pessoa, né? E conforme as suas vendas forem aumentando, conforme você for vendo as pessoas ali com você, vai fazer mais sentido, sabe? Dai, que seja por planilha, Everton, que seja por caderno, não perca o fio da meada do seu negócio, né? Se você quer crescer de fato, tenha mensurado. Quando eu falo mensurado, analisa, para pensar. Né? Não trata as pessoas simplesmente por tratar. Ah, esse não tem dinheiro, não me serve muito. Pelo contrário, o marketing continua sendo, o marketing boca a boca continua sendo o melhor que tem. Melhor que tráfego pago, inclusive, às vezes. Então, faça bem feito, né? Entrega um bom trabalho. Trace isso. Muitas vezes, antes de colocar o pé na estrada, eu peguei papel e caneta e mensurei tudo que tinha para fazer. Muitas vezes, antes de atender cliente, eu pego papel e caneta e eu mensuro. Eu penso em quem vai receber, eu penso no cliente, eu penso na campanha, o que eu posso fazer, qual que é o comportamento do lead. Então, antes de você sentar, pegar para fazer um criativo, ou você pegou para fazer um criativo, você investir dinheiro, para e pensa. Né? O ser humano pensa desde quando nasceu e parece que às vezes não aprende ainda. Então, literalmente falando, faz de uma certa forma bem feito, tá? Dentro disso, eu gosto muito de trocar ideias sobre tráfego. A Dai em si gosta muito de estudar, né? Muitas vezes eu não preciso ser a própria gestora que vai estar por trás do seu negócio, mas a gente consegue conversar, a gente consegue trocar uma ideia. O que eu conseguir fazer para ajudar, eu vou estar aqui ajudando, né? De uma certa forma. Então, tem muito caminho antes de você decidir simplesmente por pegar um tráfego e fazer, né? Mas é interessante ter perto de você pessoas que buscam esse conhecimento, né? Pessoas que não se acomodam. O Google, ele é uma plataforma totalmente transeunte de uma certa forma. Então, você acorda hoje, você consegue clicar nesse botão da campanha. Amanhã ele pode mudar a política de privacidade dele inteira, colocar o seu celular totalmente atualizado e eu preciso reaprender tudo de novo. Então, não tem como você falar sei 100%. Tem como você falar o que eu sei é até aqui e se eu não souber, nós vamos correr atrás juntos. Então, dessa forma, você se torna um profissional, você se torna um dono de negócio totalmente diferenciado. Não se acomode. Não se acomode mesmo. Mas eu tenho ali 20 anos de empresa. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com você, a gente vai falar que o comportamento das pessoas mudou dentro desse tempo. E mudou mesmo. As coisas mudam. Né? Eu mudei meu próprio comportamento. Hoje em dia, de uma certa forma, os nossos comportamentos são totalmente outros. Então, não se acomode, pense, pega papel e caneta, né? Tenha ali de sabedoria e discernimento para poder tomar suas decisões e as coisas não vão dar certo de uma hora para outra. Mas você pode ter certeza que quando começar a dar certo também, vai fazer toda a diferença na sua vida. Bacana. Show, excelente. É isso aí. Esse assunto ele é um assunto muito extenso, né? A gente vai precisar nos encontrarmos novamente para poder Café? falar um pouquinho mais depois. Esse assunto, mas foi bacana. Hoje, basicamente, nós falamos aí de tráfego pago, o que como fazer, né? Quais são os tipos de campanha, o que o empreendedor precisa saber, basicamente, antes de iniciar o tráfego pago, fazer a gestão do tráfego aí. E falamos também um pouquinho sobre empreendedorismo e o autoconhecimento, né? A excelência. E você disse mais uma fala que eu anotei aqui, que eu, palavra-chave, né? Sobre, na sua fala final agora, boca a boca, que às vezes a pessoa não compra, mas o melhor marketing ainda é o boca a boca. Porque se você tratar bem, mesmo aquele que não comprou, ele vai falar muito bem de você, vai te recomendar. Foi muito bem tratado, a pessoa sabe o que está fazendo, eu não comprei, mas te recomendo ela. Então, realmente... Oi? Vou adicionar uma questão dentro disso que você puxou, Everton, que é o Pode. seguinte. As Fica à pessoas focam vontade. muito em clientes novos. Mas o que faz a sua empresa crescer é a permanência dele. Então, não Perfeito. adianta você me tratar bem da primeira vez e depois você não ter um atendimento bom. A sua, né, a sua colaboradora, não sei, enfim, quem está com o telefone ali não está conseguindo fazer um bom atendimento. A sua empresa vai quebrar. Então, literalmente falando, a recorrência em me sentir bem comprando de você é que me faz voltar. Né? Quantas vezes a gente compra ali, eu não sei, um X-Tudo. Nossa, muito bom, vou comprar da próxima vez. Aí da próxima vez o X-Tudo já não vem daquela mesma forma. Você fala, já não Perfeito. vem da mesma forma. Literalmente é isso. Então, assim, beleza, eu estou com tantos clientes novos, mas eu tenho tantos clientes permanentes. E se liga nos clientes que estão deixando de comprar de você. Qual que é o motivo? Qual foi a razão?
Isso que eu tô falando, não precisa saber fazer o tráfego, mas se você não for uma pessoa crítica, que está se iludindo pela quantidade de coisas, de pessoas ali que estão entrando, enfim, você está se iludindo com os números aqui. A sua empresa ela não vai crescer. Então, daí eu tenho Uhum. pleno controle. Entrou 10, ficou 20, saiu 2, e eu perguntei para esses dois o porquê que ele saiu. Ele me falou que foi porque ele não tinha dinheiro. Olha para você ver, quando você tem a análise dos seus negócios na ponta da caneta, ele diz que não tem dinheiro específico, tá? Mas se esse cliente comprou 2, 3 vezes de mim, ele já não me deixou uma margem de contribuição interessante? Sim, Né? perfeito. Então, aprenda a pensar da maneira correta para o seu negócio crescer. Perfeito. É isso, muito bom. Agradeço a todo mundo aí que ficou com a gente nesse bate-papo. E para quem quer acompanhar, o Antropo Conversa é um bate-papo sobre várias profissões que a gente faz uma vez por mês. E só seguir, meu Instagram é Everton Lemes, sigam a Daiane também. E quem quiser fazer tráfego com a Daiane ou alguma consultoria, né, ela está aí à disposição, como ela disse, para ajudar e para agregar. Né, Daiane? Sim, pode contar comigo, pessoal. Obrigado também por quem permaneceu, por quem ficou, para quem vai assistir depois. Contem com a Daiane no que precisar, não deixem de estudar e papel e caneta, discernimento e sabedoria para as coisas darem certo. Bacana, isso é bom. Então, boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Dai. Valeu!